Fala galera! Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo especial para vocês. Vocês me pedem todas as semanas recomendação de configurações gamers que vocês podem estar montando com um ótimo custo-benefício, combinações que ficam interessantes, que podem rodar os jogos de uma maneira legal e muitas vezes inclusive máquinas que podem jogar, servir para edição também e quem sabe até para rodar uma stream leve. A configuração que eu vou mostrar hoje para vocês é um orçamento que ele vai ficar na casa mais ou menos dos R$ 3.400 a R$ 3.600. O preço dele vai variar, então ele vai ficar entre 3.400 e 3.600. Vocês sabem que vocês vão encontrar ele mais ou menos nessa faixa de preço e claro que você pode incrementar ele, né, e ele ficar mais caro. Tudo vai depender das suas escolhas. Mas eu vou passar uma base para vocês de uma configuração que eu estou utilizando aqui no estúdio há basicamente 2 semanas. Está no computador secundário aqui, que minha noiva joga, então ela está rodando os jogos ali bem tranquilo. Eu fiz algumas otimizações e eu vou mostrar hoje tudo para vocês, as escolhas que eu fiz, como eu montei, as peças que eu escolhi e como essa configuração vai ter um rendimento, é claro, dentro dos jogos e o que eu fiz para extrair mais performance dela. Que isso é muito importante, você ter uma configuração, mas você conseguir extrair uma boa performance dela e conseguir aproveitar ao máximo o desempenho que ela pode te entregar. Então vem comigo que eu vou mostrar hoje para vocês todos os detalhes dessa configuração. Bora conferir. Bom, a configuração que eu montei basicamente é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Claro que você não precisa necessariamente usar essas peças que eu estou utilizando. Isso aqui vai ser uma ideia, é uma combinação bacana que eu vi de desempenho e eu vou explicar para vocês, inclusive, o porquê que eu escolhi cada uma das peças que estão aqui e por que a gente escolheu. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui só para vocês terem uma visão de como ficou bacana a configuração, tá? A configuração realmente é bem legal, tá bem bonita. Eu coloquei, claro, uma placa-mãe ATX, mas pode ser uma mini TX. Eu vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo, tá? Mas esse aqui é o setup. Agora eu vou sentar aqui e vou explicar do lado dele para vocês um pouquinho sobre a configuração e as minhas escolhas nessa máquina, para quem sabe inspirar vocês aí na hora de vocês montar a configuração de vocês, beleza? Bom, pessoal, primeiramente eu vou explicar para vocês o que eu utilizava nessa máquina antes, tá? Essa mesma configuração aqui antes, ela estava com um processador Ryzen 3200G, mas era antes, tá? Agora eu mudei ele para um processador que eu acho que vai ter um rendimento, está tendo um rendimento, na verdade, há 2 semanas, melhor do que o 3200G, e esse processador ele vai chegar na semana que vem na Pichau, ele não tem ainda disponível. Se você procurar ele agora no site, ele não tem. O processador que eu estou falando é o Ryzen 3 3100, ele tem 4 núcleos reais, assim como o 3200G. Ele não possui vídeo on-board, já o 3200G possui, mas ele tem um IPC mais alto, porque ele sim é um processador de terceira geração AMD Ryzen em 7 nanômetros. O 3200G ele é em 12 nanômetros ainda, então ele é um processador de segunda geração, né, na terceira geração nomeado ali, digamos assim. A diferença, além disso, é os threads do processador. O 3100 ele tem 8 threads total, então ele possui HT habilitado, coisa que o 3200G não tem. Então ele, digamos assim, na quantia de threads, ele tem a mesma quantia de threads que um processador 3400G, que já é um processador mais caro no segmento aí. A faixa de preço dele vai ser praticamente a mesma do 3200G. Ele vai ser um pouquinho mais caro, coisa de 50 a 100 reais mais caro do que o 3200G. Mas pela diferença de performance que ele vai entregar pra gente, a longevidade que ele vai dar pro kit, eu acho que é um valor bem interessante a se pagar. Além do processador 3200G que eu coloquei nesse kit, eu optei por colocar uma placa-mãe B450. Porque a B450 ela vai me permitir overclock, e eu quero fazer overclock na memória e no processador. Então é um recurso que eu particularmente vou utilizar. Então por isso que eu coloquei nessa configuração aqui. Mas saiba que antes essa máquina aqui ela estava com uma A320 MKBR da ASUS. Então você pode utilizar uma placa-mãe A320 que roda. Eu coloquei só para poder extrair o máximo desempenho mesmo, porque já que o processador faz overclock, a memória faz overclock, eu decidi tirar o máximo desempenho e eu vou mostrar para vocês na prática, depois do teste de desempenho, para vocês verem ali o máximo que essa máquina consegue entregar. A ideia aqui é colocar tudo que dá nessa configuração depois para vocês nos testes, para vocês tirarem as dúvidas. Eu posso testar em estoque também tudo como padrão. Então saibam que na A320 você não vai fazer overclock no processador. Já na B450 que eu coloquei, você faz overclock no processador. Aí a placa-mãe pode ser da sua preferência, pode colocar uma placa-mãe Prime B450M Game BR, por exemplo, da ASUS. É um modelo que combina interessante com esse processador aqui. O modelo, no caso, que eu utilizei aqui da B450 é o modelo da Aorus, tá? Porque eu tô na outra bancada com a B450 Plus da ASUS. Então eu coloquei o modelo da Aorus, que é a ATX, mas não vai mudar muito para esse processador aqui. Como a minha unidade que eu tenho aqui desse processador é uma unidade OEM, eles vêm assim nessas bandejas, então eu não tenho o cooler box dele. Então eu coloquei um cooler box da AMD aqui, que é um cooler até mais eficiente do que o que vai vir na caixa, porque o que vai vir na caixa é aquele coolerzinho um pouquinho menor. Mas como a minha proposta já é modificar um pouco o overclock, etc., então você considere também adquirir um sistema de refrigeração diferenciado, se você quiser fazer overclock. Dou um exemplo aqui para vocês, um Pichau Gaming Sage, tá? Se você colocar um Pichau Gaming Sage como esse aqui, por exemplo, você vai conseguir
conseguir ter uma performance semelhante que esse sistema de refrigeração, ou até melhor, inclusive, em overclock. Então você consegue extrair uma performance boa do 3100. E por que eu falo de overclock para vocês nele? Porque olha só, deixa eu mostrar aqui no sistema, tá? Vou abrir aqui, ó, gerenciador de tarefas para vocês. Ó, tá ali o Ryzen 3100 quad-core. Eu coloquei ele para trabalhar basicamente a 4.4 GHz. Aí você pensa até, Júnior, mas 4.4 não é muita coisa? Depende. Se você considerar que esse processador aqui, Ryzen 3100, ele vem no boost original, no boost clock, a 3.9 GHz, eu coloquei todos os núcleos para trabalhar a 4.4. É bastante coisa, galera. É bastante coisa mesmo. O V-Core que eu estou utilizando nesse processador aqui, basicamente, é 1.275. Deixa eu abrir o HWINFO aqui para vocês, ó. Só para vocês terem uma noção. O V-Core que eu estou utilizando nele é 1.275, então é um V-Core bem baixo. Ele está com uma temperatura super tranquila, olha só as informações, ó. Tá o V-Core aí, 4.4, todos os 8 threads. Olha a temperatura dele, deixa eu rolar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Tá certo que ele tá em idle aqui agora, né? Mas mesmo assim, é uma temperatura bem tranquila. Vocês podem ver que o processador é super utilizável em overclock. Eu não tô falando de um overclock pequeno, tô falando de 4.4. O processador vem original a 3.9 no boost, eu coloquei todos os núcleos para trabalhar a 4.4. Então é bastante coisa. É um processador que ele é bem elástico, dá pra vocês verem, tá? Além de eu ter colocado o processador 3200G, ter colocado o 3100 aqui nessa configuração de 8 threads, eu coloquei a B450 para fazer overclock no processador e eu adicionei somente 8 GB, tá? Eu poderia ter colocado aqui 16, eu tenho 16 ou eu tenho dois pentes de 4 ali também que dá para colocar, mas eu optei por colocar aqui 8 GB de memória, um pente, para ficar uma configuração que possivelmente no futuro eu possa adicionar mais 8. Então hoje está suficiente para mim aqui os 8 GB. Vocês sabem já que eu já fiz teste no canal, tem link no card na descrição, comparando 1x8 com 2x4, com um 8 de 4 ou com 2 de 8. Então tem os testes para vocês, vocês sabem que dá mais ou menos uns 12% a mais de performance se você utilizar o Dual Channel, mesmo quando utilizando placa de vídeo Offboard, tá? Mas no meu caso aqui eu estou utilizando uma de 8, tá? Eu estou economizando no kit um pouco também nessa questão. Eu vou colocar ele para tentar tirar um pouco esse atraso. Então a memória que é 2.666 MHz, eu coloquei para trabalhar em 3.000 MHz. Isso eu fiz dentro do próprio sistema automático na B450, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá trabalhando a 3.000 MHz, mas o original é 2.666. Então saibam que se você pegar uma memória dessa aqui da Pichau Vulcan, você consegue subir ela facilmente para 3.000 MHz sem nenhum problema. Não vai ser um problema para vocês aí de casa também. Fonte de alimentação, eu estou utilizando uma Pichau Nidus 500. Uma fonte de 400 já segura essa máquina. Como eu optei por fazer overclock, eu coloquei uma de 500. Então, no meu caso, uma de 500 faz mais sentido. Se você não vai fazer overclock, vai utilizar tudo em estoque, pode deixar uma de 400, tá? Eu coloquei uma Nidus 500 que eu confio, é uma fonte de qualidade e vai segurar meu overclock tranquilo aqui. Placa de vídeo que eu estou utilizando é uma Radeon RX 570. Essa placa de vídeo aqui consegue entregar uma boa performance para Full HD, é suficiente para rodar qualquer game, tá? Você não vai rodar os jogos no Ultra, os últimos lançamentos, mas ela roda todos os jogos. Se você quiser rodar Battlefield 5, você roda. Se quiser rodar GTA 5, você vai rodar. Se quiser rodar o Call of Duty Warzone, vai rodar também. Qualquer game que você quiser rodar hoje, você roda com uma placa de vídeo dessa aqui. Além de eu estar utilizando, né, a nossa placa de vídeo aqui, que é uma 570, eu aproveitei e fiz um overclock nela também. Então deixa eu abrir aqui o MSI Afterburner e mostrar para vocês. Olha só, ela originalmente, ela vem aqui no core clock dela com 1180 MHz. Eu joguei para 1400. Então eu fiz um overclock bem grande, são praticamente 300 MHz quase aí, dá uns 200 e poucos MHz a mais no core clock da placa de vídeo. Além disso, o power limit dela eu joguei a 50% e a ventoinha eu fiz uma curva personalizada para 75%, porque ela originalmente ela fica ali na casa dos 40 de rotação. Ela demora muito para subir a rotação da ventoinha. Então, como eu fiz overclock, eu subi aqui o power limit e também subi a rotação da ventoinha, porque eu não quero a placa de vídeo aquecendo durante o meu overclock. E notem que mesmo com a tampa aberta, a máquina está silenciosa, ela está com a rotação de 75%. O gabinete que eu estou utilizando aqui é o Mancer Frost, mas vocês podem colocar o da sua preferência. Eu já tenho uma montagem aqui no canal completa para vocês. Vou lembrar de deixar no cards aí para a galera acompanhar. Mas ele é um gabinete aqui, ó, que é bem bonito, já vem com 3 ventoinhas de 120mm na parte da frente, dá uma estética bem bacana para nossa configuração. Então, ó, meu PC aqui ele tá o quê? Overclockado processador a 4.4 com 275 de V-Core,
A memória está overclockada a 3000 MHz, como vocês podem notar ali, e a placa de vídeo a 1400 MHz. Eu nem subi a memória ainda, talvez depois eu dê uma mexidinha na memória. Agora no próximo vídeo, tá, que vocês vão ver, provavelmente o vídeo de sábado, vai ter os testes daquela máquina de R$ 2.200 que eu montei na semana passada, então vai ser os testes completos. Na semana que vem vai sair os testes dessa máquina. Agora que eu apresentei para vocês essa configuração aqui, que é uma configuração que eu recomendo bastante, o valor dela vai variar entre R$ 3.400 e R$ 3.600 mais ou menos para você estar montando no nosso site. Pode variar, depende da data que você vai ver o vídeo, né? Isso aqui é uma estimativa. Sempre vai valer o preço do site, o vídeo é uma estimativa para vocês aqui. Mas agora que vocês já têm uma ideia da configuração que eu estou recomendando para vocês aqui nessa casa de valor, semana que vem vocês vão ver os testes de desempenho. Eu vou provar para vocês que ela entrega uma boa performance e que dá para extrair muito desempenho com esses overclocks aqui. Bom, galera, então essa foi a dica de configuração que eu montei hoje para vocês. É uma configuração que eu montei para mim utilizar aqui na prática. A gente está jogando com essa bancada aqui de trás, com o Ryzen 3100, a RX 570, tá entregando um bom desempenho. Eu fiz overclock em todos os componentes possíveis nessa configuração e tá segurando tranquilo. Então é uma dica de configuração que você pode montar na sua casa aí, você pode estar comprando pelo site. Fica entre 3.400 e 3.600 pelos cálculos que eu fiz ali. Na semana que vem vai estar disponível já o 3.100 para vocês montarem no site também. E além de você poder montar no site essa configuração, você pode depois extrair uma performance a mais, caso você queira, se você colocar as peças compatíveis com overclock, né? Se você colocar A320, não é compatível com overclock, mas se você colocar B450, você faz overclock de processador. Então saiba que dependendo das peças que você escolher, você vai conseguir extrair um desempenho a mais ainda desse setup aqui, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e fiquem de olhos que na semana que vem vai ter vídeo dessa configuração e nesse sábado é os testes da máquina de R$ 2.200 que eu fiz a montagem na semana passada, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!